Certo, pessoal? Entrei aqui no Twitter no dia 30/10/2022, às 18h35, para ver aí o que tá rolando no Twitter com as postagens sobre as eleições. Estou aqui com meu amigo Gui. O Gui tem um canal aqui no YouTube também, vocês podem acessar aqui no link da descrição. Boa noite. Bem, então, ó, Gui, a gente tem aqui o Takarien, que fala assim: é muito fácil entender porque no Japão dá mais voto pro Bolsonaro. Agora, o que não entendo é o Lula ganhar na Coreia do Sul. Vou pesquisar para entender. Eu não entendo nenhum dos dois. Dois. Estamos todo mundo juntos. Não sei porque ele tem mais voto na Coreia. Quer dizer, no Japão, né? Não entendi. Também não. Aí aqui, Felipe Castanhari, olha só, vocês viram a blitz da Polícia Federal em Santa Catarina? Pois é, não teve. Comediante esse aqui, hein? Essa aí eu vi. Ao vivo. Ao vivo, eu vi também. Nossa, foi feio, né? Você viu os caras com... Eu achei lindo. Então, foi incrível, assim, os caras com uma pistola, assim, olha... Atirando na cabeça de cada um. Exatamente, foi assim, um derramamento de sangue, foi incrível. Nós estamos vivendo uma tentativa de golpe, disse o Felipe Neto. Acho melhor nem comentar sobre. É porque o Felipe Neto é famoso, ele pode processar a gente que é pobre, né? A gente vai ser processado, então... É, melhor ficar quieto, Gui. Concordo. Olha, a Rafa Suprema disse assim: eu não tô crendo, nosso governador vai ser um fucking carioca, vai tomar no São Paulo. Então o Tarsilo tá na frente. É Tarsilo o nome dele, né? Tarcísio. Exatamente. Tarsilo é o que pintava, né? O quê? Tarsilo de Amaral, não é ele? Não sei, mas eu concordo com isso aí. Eu não entendi qual que é o problema dele ser carioca, só porque ele não é paulista e ele não pode governar São Paulo? Então, a ideia do medo do pessoal votar no Carioca é que ele traga as milícias do Rio para São Paulo, facilite o tráfico e a aquisição de bandidos aqui dentro. Não sei não, viu? Eu acho que não faz muito sentido a gente ser xenofóbico desse jeito. Porque a partir do momento que a pessoa falou que ele era carioca, ele não pode governar São Paulo, eu acho que isso já começa a ser um tipo de xenofobia, né? Mas aí vai das pessoas que acham que é e não, né? Cada um tem sua opinião, obviamente. Obviamente, eu acho que o que acontece é que todo mundo estava esperando que o Haddad fosse ficar e o Haddad deu ruim, né? O primeiro turno foi ele que ganhou, né? Foi. Ó, a Mamanzinha 13 falou assim: se o Lula ganhar, eu abro um OnlyFans. Beijos. Deixa eu também nem comentar sobre. Melhor deixar abaixo, né? Deixa abaixo. Que é OnlyFans? É sério que você não sabe o que é OnlyFans, bicho? Eu só escuto o povo falando, mas eu tô aqui. Quê? Onde? É uma plataforma para vídeos educativos. Sure. Entendeu? Claramente, sim. Óbvio. Eu amei o vídeo. Não é? Você vê um videozinho aqui, ó. É o Bolsonaro. Esse é eu. Vou te chutar a bola. Cabeça do moleque também. O que ele tá falando ali? Ele falou: os votos do Nordeste entrando na apuração. Menino. É, tá feio. Vamos lá. Mas a gente não falou sobre os presídios ainda. Então. O Nicolas Ferreira. Nossa, a gente ainda não foi pros presídios, né? Já era bolso. Oh, meu Deus. Nicolas Ferreira, né? Ele foi um dos candidatos a vereador, eu acho. Isso é tudo medo do seu impeachment ano que vem, Alexandre? Quem é Alexandre? O Frota, não é? Alexandre Frota? Será que é? Vamos ver, vamos lá. Com certeza, mas... @Alexandre, vamos ver. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e do TSE. É isso que dá no pesquisantes do vídeo, tá vendo? Tá vendo? A gente só abriu aqui. Nossa, muito informados somos nós. Que eu queria que fosse o Alexandre Frota. Você viu que o Kid Bengala tava se... Ele tava querendo entrar pra política também? Todo mundo tá querendo, eu vou entrar pra política. Se eu ganhar como vereadora, no mínimo eu acho que 10 só mil na ia minha votar conta. nele, porque ele falou que ia meter o pau em presidente corrupto, né? Então,
realmente, eu acho que o Bolsonaro ou o Lula ia ficar com medo, né? Eu acho, né? Vou falar também com toda a certeza do mundo, senão depois eu vou ser cancelado no próprio site do Twitter. Eles cortam só essa parte do processo. Padre Kelmon. Ah, esse padre foi o que concorreu à presidência no primeiro turno, não foi? Aí você me complica. Nesta manhã voltei em Salvador. Vamos dar vitória 22. É isso aí. Que bonitinho. Nossa, ele foi uma polêmico. Ele falou um monte. Você não assistiu o debate do primeiro turno? Juro pra você que eu não assisti, e nem do segundo. Oh, meu Deus, você tá perdendo os maiores Não, memes. As pérolas do primeiro eu vi, que o Bolsonaro falou que o Lula é um ex-presidiário. Ele falou, é um ex-presidiário. Não, o Lula, eu não vi. Aí, o outro, você tava preso. Eu tava preso, você acha que você tem moral pra falar comigo? Cala a boca, desgraça. Fábio Porchat, votei com força. Quê? E votou em quem? Votei, votou no Lula. Que lindo. Parabéns. Fábio Porchat. Cassiane, vamos lá, Cassiane, representa, viu? Cassiane aqui, ó, sou contra o aborto, a legalização das drogas, porque quero proteger a inocência e não sei o quê. Sou a favor da democracia. E aí? A favor do 22 do Bolsonaro. Ela será? Sim, ela tinha colocado, se eu não me engano, ela colocou no começo do vídeo. Posso estar falando uma merda. Aí, ó, ela... Posso estar falando uma grande bosta. Mas... Nossa, que vídeo comprido. Eu concordo, não sei. Talvez a gente esteja assistindo um loop, né? A gente não percebeu. Não, ainda não mudou ali, eu tô lendo. Ai, acho que agora acabou. Aí, ó. Aê, Bolsonaro. Tá bom, né? Eu imaginei mesmo. O que vai acontecer se a abstenção no Nordeste for mais alta do que a das outras regiões e isso claramente influir no resultado? Mônica Bergamano. Nomezinho bonito. Uma boa pergunta. Abstenção do Nordeste. Abstenção é a pessoa que se abstém. Se ela se abstém, ela não vota. Sim. E isso vai influir no resultado. O que será que vai acontecer? Eu acho que as pessoas do Nordeste votam mais no Lula pelo que a gente já tinha conversado sobre os preços do dólar, que naquela época estava bem mais baixo do que hoje em dia. Mas eu não sei se realmente isso vai mudar em muita coisa, porque eu acho difícil que o pessoal do Nordeste vai votar no Bolsonaro, mesmo o Bolsonaro levando água pro Nordeste e etc. Eu penso assim, que o pessoal lá do Norte, eles têm a mania de se fazer de vítima, sabe? Olha, eu acho que isso já é da cultura mesmo. Foi eles que candidataram o Bolsonaro, né? Agora, se eles vão se arrepender depois de 4 anos, é o que a gente vai descobrir no final, né? Agora, me fala, eu não consigo entender o que o pessoal parece que falta na cabeça deles. É que, tipo, o Bolsonaro, ele teve que enfrentar uma bela de uma pandemia no meio da candidatura dele, Sim. Que influenciou em muitas coisas dentro da economia. E Exatamente. parece que todo mundo esqueceu disso. É tipo o dólar aumentando, o preço das coisas subindo, porque as coisas, claro que não... As coisas não vêm de uma hora pra outra, óbvio. Então, eu acho que ele pegou um Brasil num momento ruim e os pessoal jogou muito ele por causa do momento. Yuji Tamashiro, amanhã Brasil 22 neles. Ludmilla, deixem o Nordeste votar. O que será? Por que será que eles pararam lá? Porque assim, teve um tipo de transporte que não estava conseguindo passar, porque foi parado pela polícia e tal, lá no Nordeste. Por que será? Pelo que falaram, não sei muito disso, mas alguma coisa importante tem. Não, porque assim... Ou talvez não também, né? Porque hoje em dia o mundo inteiro não é mais leve que nem antes. No caso, leve não, né? Não é mais puro que nem antes. Hoje em dia todo mundo a maioria dos policiais, não vou falar que é todo mundo, óbvio. Mas a maioria dos policiais hoje em dia é tudo corrupto, só quer saber de dinheiro, né? Então, não sei se é por causa de que eles realmente... Se o cara tava errado no caminhão, né? Ou se ele só queria ganhar uma grana em cima deles.
Então, porque assim, aí que tá. Será que não foi uma coisa que já acontecia corriqueiramente, sabe? Sempre. E aí aproveitou que calhou que hoje era mais um dia que eles viram a oportunidade de tirar dinheiro, porque quando a gente tá viajando, a gente é sempre parado pela polícia, porque que nem você falou, nem todos são assim, mas a grande maioria quer tirar um Mac depois por fora do Sempre quer um salário. McLanche feliz, né? É, então. E aí, cara, tipo, será que não foi isso que eles tentaram fazer ali? Aí o pessoal, por ser bem no dia da eleição, aí foi filmar, porque hoje em dia também você não, nada pode acontecer com você que você já tá filmando e dizendo que é uma coisa que na verdade não era. Exatamente. Eu acho que eu continuo com a minha opinião que não acho que tenha realmente alguma coisa de errado. Eu também posso estar falando alguma coisa de errado novamente, né? Mas não acho que eu esteja. É, então, a gente sempre fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Porque pelo que a gente vê de histórias hoje em dia, o pessoal usando o caminhão pra levar drogas pra fora do país, então... Será que eles estavam fazendo Pra fora só o do país não, trabalho né? deles Fora do estado. e aí eles foram e foram mal interpretados, né? Bom, como a gente não sabe realmente os detalhes, então a gente não pode nem ficar opinando muito, né? Falando sobre realmente o que a gente acha com certeza que aconteceu. Por isso que eu falei que eu acho, né? Pelo amor de Deus. Ó, o Felipe respondeu a Anitta, amiga, depois do Joe Biden, não sei nem quem é isso, tem que sair do céu. Não entendi o que ele quis dizer aqui não. Vamos ver o da Anitta? Vamos lá. Anitta, Anitta se tornou um grande marco, né? Ai, Deus, abençoa o Brasil, Deus. Aí fala de Deus, mas nem de Deus ela acredita direito. É sério isso? Então, porque assim, a Larissa, ela era religiosa, cantava na igreja e Larissa, tudo. né? E aí depois ela foi pra música secular, que é a música do tipo que ela faz, né? Do E ela funk. ganhou um mundo nesse tipo de música. Mas ao mesmo tempo que ela ganhou o mundo, ela prega um monte de coisas que não tem nada a ver com aqueles princípios que eram os princípios de dentro da igreja, sabe? Os princípios cristãos. Então, o povo fala hoje de Deus, mas é como se fosse a palavra Deus não fosse mais tão. Igual antes. É, É complicado. exato, mano. Aí ela colocou, às vezes a resposta tá bem pertinho e a gente se perde no meio com tantas coisas que escutamos e tantos nervos aflorados. Boa noite. Se imaginasse tendo uma pessoa como um pai por toda a sua vida, com suas escolhas, seus erros, suas diferenças, suas qualidades e defeitos, como você seria tratado por cada um deles? Como suas necessidades seriam escutadas e trabalhadas? Ou elas nem seriam? Na dúvida de quem votar, se você ainda não conseguiu entender muito bem sobre política e como tudo funciona, eu tenho uma sugestão que pode ser simples. O primeiro passo é ter sua própria opinião, ter as suas próprias ideias. É liberdade. E liberdade é democracia. Não vote só porque alguém. Vou ver a sequência. Só porque alguém que você conhece te disse que era melhor. O segundo passo seria perguntar entre as duas opiniões quem você escolheria para criar você. Ser seu pai durante toda a sua vida e comandar a sua casa enquanto você cresce e aprende sobre a vida. Você gostaria de alguém que te acolhe? Gostaria de alguém que fala com você agressivamente? Gostaria de alguém que te aceita como você é? Ai, meu Deus, o computador deu bug. Ai, sobe, 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 sobe. É muito complicado. Muito difícil. Aqui. Que te aceita como você é? Gostaria de alguém que te obrigue a ser do jeito que ele quer? Gostaria de alguém que não aceite o que você pensa diferente? Se imagine como essa pessoa, como um pai por toda a sua vida, com as suas escolhas, erros, suas diferenças, suas qualidades e defeitos. Como seria tratado por cada um deles? Como as suas necessidades seriam escutadas e trabalhadas? Ou elas não seriam? Às vezes a resposta está bem pertinho da gente, a gente se perde no meio de tantas coisas que escutamos e tantos nervos aflorados. Boa noite. Se você for julgar pelo que ela falou aí, e viu que pelo que você falou que ela era da igreja, foi mais pela música pop, que tava famosa no momento, né?
Então, ela falou que você tem que ter sua própria opinião, que foi uma coisa que ela não teve, né? Então, eu acho que ela não tá muito no lugar de fala dela, né? Eu penso assim, na verdade, nenhum dos tipos de artistas que a gente for ver hoje não está no seu lugar de fala no sentido político. Porque, para mim, quem deveria estar falando sobre política seriam aquelas pessoas que realmente estudam política, que conhecem a parte geopolítica, ou seja, não é só o Brasil. A gente tem que parar de ver só Brasil, Brasil. A gente tem que ver o mundo está mudando. Exatamente. Tem muita gente que vota por causa dos influenciadores da internet, né? Que eu acho que não deveria votar por causa deles, porque nenhum deles estudou pra isso, né? Vamos ser bem sinceros. Alguns deles estudaram realmente pra música, mas se algum artista estudou sobre a política e sabe do que tá falando, ele realmente sabe. Agora, se for pessoas que não estudaram, não tem porque você ir junto com elas e votar na mesma coisa que elas, né? Então, Seguir os exemplos, no caso. a maioria deles, porque que assim, existiu uma lei que apoiava a cultura e o número de dinheiro que era entregue para os artistas poderem fazer seus shows e isso daí, que seria um incentivo à cultura, Bolsonaro cortou. Entendeu? É até por isso que a Globo totalmente fechada contra o Bolsonaro, porque ela recebia muita grana. Ele cortou e falou, não, não preciso disso. Entendeu? E aí, o pessoal foi. Os artistas em si se voltaram contra isso porque mexendo dinheiro, mano. Todo mundo se volta contra. A gente falou sobre o Bolsonaro que pegou o país em um momento ruim, mas eu acho que é exatamente por isso que as pessoas estão votando no Lula. Porque, pelo que dizem, o Bolsonaro teve a chance de comprar a vacina e não comprou, né? A gente não tem nada comprovado que isso é verdade. Tem pessoas que já postaram um vídeo aí dele zoando com a doença. Assim, a gente sempre pega o trecho cortado, né? A gente nunca pega o trecho inteiro, a gente nunca pega os dois lados da moeda. Então, não sei se realmente o pessoal vota no Lula por causa disso, mas eu acho bem provável. Eu tenho assim comigo que, o Lula é um excelente comunicador. O Lula vira pra você e fala assim... Eu acho uma. Com a voz de fumante. Ele é um excelente comunicador. Ele vira assim pra você e fala assim, olha, você tem que ir lá e comprar a sua picanha. Aí você fala, cara, verdade, eu tenho que ir lá comprar minha picanha. Se o Bolsonaro vai e vira pra você e fala assim, você tem que trabalhar pra comprar a sua picanha, você fala... Cara, você tá de sarro com a minha cara, eu tenho que trabalhar, tenho que me esforçar mais, entende? Porque o Bolsonaro não tem a mesma potência em comunicação, porque a gente não pode dizer que o Lula não sabe se comunicar, porque o cara sabe se impor, entendeu? Sim. Só que ele sabe se impor, mas em compensação, a gente sabe que vem aí um governo que não é um governo que tá muito preocupado com o pobre. Ele gosta de dar migalhas e ele receber muito. É um governo centralizado só em si mesmo. Em pleno 2022, ano da tecnologia, né? Ó, o Nicolas Ferreira, que nem eu falei lá, né? Respondeu o Matheus Costa. Nem sei quem é Matheus Costa, mas tudo bem. Ele colocou assim: a Polícia Rodoviária Federal fechando estrada no Nordeste. Essa é a tal da liberdade que tanto falam? E aí o Nicolas respondeu: a polícia está parando ônibus fretados. Compra de voto é crime eleitoral. Exatamente. Eu tava vendo até isso, que a pessoa pode sim votar com camisa de candidato, com boné de candidato, mas ela não pode comprar voto, ela não pode influenciar pessoas a votar no candidato. Então, a polícia parou porque eles estavam influenciando as pessoas a votarem em um candidato, coisa que isso não pode acontecer em dia de votação. Pode acontecer em outro dia para distribuir panfleto do Haddad, de governador de São Paulo, mas em dia de votação realmente é lei, né? Não tem como discutir. Olha, essa moça aqui votou Daniela Mercury, né? Ela votou no Lula, obviamente. E ela colocou assim: o voto é pela democracia brasileira. Votei pela cultura, votei pela ciência, votei pela universidade pública, votei contra o racismo, votei contra o fascismo, votei contra a LGBTfobia.
fobia e votei contra as armas, né? Ela colocou um monte de hashtag aqui. O que eu achei legal que ela falou, que... O que ela tinha falado lá em cima? Votei pela democracia, meu voto é pela democracia, pela cultura, pela ciência, universidade pública, racismo, contra o fascismo, contra a LGBTfobia e contra as armas. Tá, já contra a cultura a gente já não pode falar do Lula, né? Ela só pode estar falando do Bolsonaro nesse momento. Que cultura pelo Brasil é uma coisa que o Lula não tem. Tanto que ele não consegue nem falar o açougue em português brasileiro. Então, uma coisa que o Lula não tem é a cultura brasileira, né? Meu, assim, universidade pública no Brasil nunca funcionou. Eu, da área de educação, posso falar. A escola não funciona no Brasil. Faz tempo que a escola tá muito pobre, muito arcaica, ela não funciona. E aí o pessoal... Sem verba, né? A maioria das escolas sempre tá sem verba. E aí não importa o governo que tá lá, porque ninguém quer investir na educação, porque sabe que se investir na educação a gente não vai ser ignorante o suficiente para ter uma segregação do tempo que teve numa eleição que basicamente, sinceramente, eu como religiosa falando agora, é uma eleição de guerra espiritual. É você falar, olha, eu sou a favor desse cara aqui que fala sobre Deus, e eu sou a favor desse cara aqui que fala sobre coisas mundanas. Fala sobre armas. Que gosta de falar de sexo, de N outras coisas que tá todo mundo querendo, que é a carne, entende? Agora, existe uma coisa que eu vejo muito, é o seguinte, as frases construídas, né? O Bolsonaro é pedófilo, o Bolsonaro é genocida, o Bolsonaro é isso, é fascista e não sei o que, são frases construídas. E é muito doido que eles falam assim, por exemplo, morreu não sei quantas milhões de pessoas porque não teve a vacina. Ele é genocida. Mas, cara, não foi ele que matou todo mundo. Não foi. Você não vê ninguém falando a mesma coisa de um presidente dos Estados Unidos que mandou milhões de americanos pra guerra e que morreram milhões de americanos na guerra e ele é genocida, não? Entende? Exatamente. Como que você fala que uma pessoa é genocida se não foi ele que matou as pessoas? A Dilma para o Brasil ser feliz de novo. Lula 13. Por que será que ela votou no Lula, hein, Dilma? A Dilma é que a Mosquita, mano, ela fazia os melhores discursos. Mas ela não tem como, ela é do PT. Claro que ela vai votar no Lula. A Dilma fazia os melhores discursos. Ela foi a primeira... Ela foi a segunda ou foi a primeira presidente do Brasil que teve? A primeira mulher. Um marco histórico. A primeira mulher presidente do Brasil. Essa guerra ainda tá rolando, né, cara? É ridículo isso. E não acaba, né? Meu Deus do Você céu. é doido. Faz quase 2 anos que essa guerra tá acontecendo, né? Ou vai fazer 1 ano ainda? Vai fazer 1 ano. Começou agora em 2021, 2022. Eu não sei mais. Olha, a gente tá assim, perdido com... meu Deus, o que tá acontecendo? Né? A gente acordou, já era 2022, a gente vai acordar daqui a pouco, já é 2023. Cara, 2022 vai tá passando muito rápido. 2020 também, né, que todo mundo falou que foi um dos piores anos da marca brasileira. Rapaz, foi realmente um ano horrível. Mas não acho que foi um dos piores anos, que tanta gente fala assim, exageradamente. Pode ser um dos anos de grande terror, por causa do coronavírus, estava chegando muito forte no Brasil, as vacinas ainda não tinham chegado, estavam milhões de pessoas morrendo por mês. Mas ao ponto de ser uma das piores, um dos piores anos da marca do Brasil, não acho que chega a todo esse ponto, porque já teve muitas doenças que mataram muito mais rápido, né? Que até quase desherdaram o Brasil, né? Não, sabe uma coisa que durante a pandemia ninguém falou? Dengue. Quantos milhões de pessoas morreram de dengue? Exatamente, porque antes do coronavírus era dengue pra Era todo lugar. dengue toda hora. Do nada, todo mundo parou de morrer pra dengue. E agora é só corona, só Covid que mata. Exatamente, não tem mais nada. Portal R7.com disse assim: às vésperas da votação do segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro do PL aparece com 51% das intenções de votos e Lula Inácio da Silva
Luiz Inácio Lula da Silva, do PT 49, na pesquisa divulgada pelo Instituto Veritá. Dá pra ver aí que é só realmente os dois que estão disputando a presidência, né? Ainda bem, né? Não? É só os dois. A gente Ah, podia nossa. voltar pro Papa? Vamos. Será que esse Papa é o último Papa, que nem o pessoal fala? Porque existe, assim, um último Papa, que depois vai vir um outro, né? Que se o Francisco morrer, vem outro que vai tentar, tipo, Mas o Papa, ele unificar tudo. veio pro Brasil ou foi pra Portugal? Brasil, deixa eu ver onde ele tá. Eu acho que foi pra Portugal. Papa Francisco Agora é a parte do corto de novo. está onde? Papa Francisco, onde fica o Papa Francisco? Notícias. CNN, nesta última quinta-feira. Paz. Na TV, Lula, não sei o que, o Papa pede ao povo brasileiro que seja livre do ódio, intolerância e violência. Eu acho que ele não se candidatou, não. E a gente tá ficando louco mesmo. É, eu também acho. Acho que é aquele Mas eu efeito lembro de- Mandela. Não sei se era. Concordo. Mas eu não lembro se era Papa ou era padre. Mas eu lembro que algum deles ou se candidatou pra presidente do Brasil ou pra Portugal. Foi Eu tenho o, quase pa- o, certeza. pa- o padre Kelm que fez Foi pro isso. Brasil também? Foi, Meu Deus Brasil. do céu. É tanta coisa. Já pensou? O que seria do Brasil? O que você acha? Se ele ganhasse? O Lula e o Bolsonaro, que é praticamente uma missão impossível, né? Mas praticamente não é uma missão impossível. Eu não sei, eu acho que ele não teria culhões pra comandar o país. Será? Será que ele ia afundar o Brasil igual... Foi na Venezuela, né, que fizeram muito, tanto dinheiro que o dinheiro lá... tão Não vale usando- nada? Exatamente, estão usando pra limpar a bunda, porque tá melhor do que o papel higiênico. O papel A higiênico tá mais caro do que o dinheiro. tá morrendo. Por isso que lá em Roraima o Bolsonaro ganhou lavado, porque o pessoal da Venezuela tá indo tudo direto pra Roraima. Isso sem falar no pessoal que tá tentando fazer a transação, subir pro México, subir pros Estados Unidos, no meio de uma floresta que estão morrendo bilhões de pessoas lá. O país tá acabado. O exército brasileiro é uma das maiores forças, né, que tem hoje em dia. Atrás da Rússia, dos Estados Unidos, esses times dos países lá da Europa, né? O Brasil é um dos mais fortes em questão de exército, de armamento militar, de policiais. Eu acho que a gente tem que Um dos, né, colocar. porque tem mais fortes na frente. Sim, eu acho que a gente tem que colocar o Brasil lá na 20ª Não posição. sei, eu acho que não. Eu Quer acho que ver? não, porque Vamos ver. Armamento do Brasil. Na comparado. América, hoje em dia, na América, eu acho que o Brasil, eu acho que é o maior. Eu acho que o Brasil tá em 8º ou é 9º, perto de 10º, por aí. Armamento. Qual a posição do Brasil no comércio? Gazeta do Povo. Vamos lá. No comércio? Comércio Global. de armamento militar. Mas não é comércio. Ó, foi em março. Não, mas é comércio. Comércio militar. Mas é a força militar, entendeu? Então, exatamente, ó. A gente tá falando de aviões de combate, tanques, veículos armados, helicóptero, artilharia, mísseis, sistemas de radar. Ó, pô. Ó. Obrigado, meu Deus. Ó lá, 21º maior exportador. Nossa. Mas é exportador de armamento militar. É tipo assim, é a força militar. Pesquisa aí. Pesquisa. Pesquisa, vamos pesquisar. Pesquisar aí. Pode pesquisar. Pesquisar Força Militar do Brasil. Qual a colocação? A BOP é a sétima. É a sétima polícia mais forte do mundo. Sabia disso? Eu não sabia disso. É a sétima ou é a 8ª? Pesquisei esse dia. Pô, a Gazeta, de novo, vou pular a Gazeta. Wikipédia. Mas o Wikipédia não é site de pesquisa, não. Quem pesquisa em Wikipédia não sabe pesquisar. Nossa, menino, eu não sei pesquisar. A Globo, quantos tanques de guerra tem? Não, pera aí. Cielo. Aqui em cima ele sempre fala. Quais países com mais força militar? Segue-se a Rússia, China e Índia, que disputa posições mais altas. Aqui Sabia. dentro dos 10 países. Vamos ver aqui. É porque a China ela faz um monte de bomba da hora, né? Elas têm umas bombas que podem explodir o planeta Terra, não é? Umas bombas dessas? Então, ó, a gente tem aqui... Foi os eles Estados ou foi o Unidos. Japão Olha que fez só a um Hiroshima? Hiroshima e... Não, você tá falando Não, eu esqueci, eu sei que teve o... Eu esqueci o nome. Mas alguma coisa boy, uma das Olha, o bombas que eles fizeram, Brasil que é uma em das mais 8º fortes. lugar ali, ó.
disputando. O 11, Que agora desceu. Peraí, Meu Deus, vai lá em o Brasil volta. Vai lá em cima. Início das potências militares 2005 até 2021. Vamos esperar, chega em 2021. O Brasil morreu. Aí ele subiu ali, morreu de novo. E Oh, meu Deus, o Brasil, volta. Nossa, Alemanha. Porque tem muito fortes, né, mano? Tem a Turquia, tem a Coreia do Sul, Japão, Reino Unido. Você vê que os Estados Unidos e a Rússia não sempre, sai não ali, sai. né? Estados Unidos, Não Rússia e China dança. não desce. Não... Ó o Brasil voltando. Brasil. Tá em nono. Décimo, Tem volta. qual ano? 2021, não, fechamos Tem 2021 em décimo. Tá Pelo ótimo. menos estamos entre Tá no os top 10. Não tem ninguém da América. O único... Paquistão não é da América, né? Não. Paquistão não é, né? Eu tomei um susto aqui agora. É o único país que é da América que tá aí, é o Brasil. E os Estados Unidos, mas assim, a América, porque a América Não, é o América, continente, eu sei, América né? do- Agora a América do Sul, só o Exatamente, Brasil. América do Sul. Se o Brasil quisesse dominar, sei lá, a China. Quer dizer, a China não, a Argentina. Dava pra dominar A a Venezuela, eu Argentina. acho Você que dá sabe que a tranquilão. gente já fez isso, né? Você sabe que teve os argentinos, ou foi os paraguaios, foi um dos dois que tentaram invadir o Brasil, que a Eu gente sei que foi... Portugal roubou nosso ouro, eu tô esperando, eu tô cobrando essa dívida ainda dos portugueses. Olha, Dívida mundial, quero não isso, sei eu quero muito meu bem, ouro de né? volta. Não sei, deixa eu ficar quieta. Brasil Muito bem. Vamos Quase voltar ganhou, pro só Twitter. mais 9 posição pra frente, ele seria o primeiro. Seria o primeiro, Só um ó. pouquinho. Só um pouquinho. Ah, é Little Man e Fat Boy, que eram as bombas da China que fizeram. Isso. Eu acho que era da... Não sei Não, como os que Estados fizeram. Unidos que fez. Deixa quieto, vamos voltar aqui. Então, ó. Max Porto falou assim: as eleições 2022 está tão disputada quanto a final do BBB 9. Quem ganhou o BBB 9? Não sei, eu não assisto BBB faz 300 anos. O BBB 22, quem foi que ganhou? Não sei. A Fazenda ainda tá rolando, né? Tá rolando? Não sei, eu não acompanho. Eu tô torcendo pra... ninguém. Quando foi que a Jojo ganhou? Foi em 2020. Não vou falar também, porque senão eu vou ser cancelado. Olha o jeito no Twitter. Vou falar, nossa, o cara é poser de Big Brother Brasil. Não vou ficar aqui. Eu prefiro opinar sobre. Karina Bach fez oração diante da urna, diz a Jovem Pan. Coitada da Jovem Pan, eles estão sofrendo uma retaliação do TSE gigante. Eles não podem falar do Lula, não podem postar nada que tenha a ver com a história do Lula, porque querendo ou não, o Lula foi condenado. E isso é informação, e eles não podem falar, porque o TSE proibiu, censurou, né? Vamos lá. Certo, gente. Então, olha só, continuando aqui pra gente finalizar esse podcast das reações aqui, né? Do React. Bolsonaro tá perdendo as eleições. Olha só a galera gritando aí, né? E as urnas foram 93% apuradas. Provavelmente chegou o pessoal do presídio, né? Com certeza, né? Provavelmente não. Porque se foi 90 ou 80... Quer dizer, 80 não, né? 50% era só de presídio. Não, mas é isso aí, não, a gente tá zoando, mas assim, que nem eu Óbvio. costumo falar, meu, gente, independente de quem entrar, tá tudo bem, a gente tem que respeitar quem for que tá lá no poder, né? E assim, sinceramente o Lula vai entrar, porque é isso que os números estão mostrando aqui pra gente, que o Lula vai entrar com 50,6% dos votos, muito acirrado foi, né? Porque de virada no final, 49,4% é pouquíssima gente. Ainda dá tempo do Bolsonaro virar, né? Isso aí só uma intervenção divina. Difícil, muito difícil. Mas 94... mas 94 são 6% ainda, eu tem sei, muita tem, gente, mas- né? É muito difícil acontecer, porque só aqui os pessoal da escola estavam tudo votando no Lula. Não, aqui o pessoal da rua tudo voltando aqui no Lula, mas tá tudo bem. Agora o que a gente tem que fazer é colocar o joelho no chão e agradecer a Deus quem quer que seja, porque se tá lá representando o Brasil, a gente torce pra que faça um bom serviço, pelo Agora menos, eu torcer né? pro São Paulo. Fazer o Isso quê? aí, não, Corinthians, tá? Torcer pro Bolsonaro não deu certo, agora se torcer pro maior do Brasil. Vamos pro... Como é que é o nome? Instagram, né? Olha só.
Fiquei até... A tampa do caixão chamado Brasil foi fechada. Seja qual for o vencedor, me perguntaram se eu não podia ir às urnas sem sujar as mãos. Respondi que não, que nesse segundo turno, infelizmente, eu teria que enfiar a mão na merda, que é exatamente o que ambos os candidatos representam para mim. Apenas escolhi aquele que acredito que vai perder menos, para não ser isentão. Que Deus nos perdoe e que Ele não nos abandone nos próximos 4 anos. Agora... Disse o moço que é o Ogrovold, eu não sei nem o seu nome, moço. Eu acho bom a gente até finalizar com essas belas palavras, porque é realmente o que aconteceu no primeiro turno e no segundo turno, porque eram os mesmos candidatos para todos os lugares. Eles já estavam disputando desde o primeiro turno, os mesmos disputaram no segundo turno. Então, seria ótimo a gente finalizar com essas lindas palavras do nosso amigo... Nome estranho. Com um nome estranho. É, Ogro Walzit. Acho que é isso, sei lá. Foi um ótimo post que representou a maioria dos brasileiros hoje em dia. Exatamente, eu acho que todo mundo fez isso, né? Todo mundo votou no menos porque pior. Não tem quem votar esse ano, não tem com quem votar de verdade. A maioria dos pessoal que entra para presidência, como eu falei, que é igual os policiais que todos são corruptos, mas a maioria que entra quer ser corrupto, quer roubar dinheiro, porque não corresponde ao salário dele, quer mais, todo mundo quer mais. Todo mundo quer mais, Já exatamente. dizia o Ícaro, né? Não pode ter ganância, né? Então, mas esse negócio de todo mundo querer mais, a gente acaba se corrompendo, né? E aí, é isso. Então é isso, gente. Finalizando aqui nossas... Como é que é o nome disso aqui? Nosso react com as eleições, basicamente, com 94% das urnas apuradas ainda. Só lembrando que mas terminou com o Jair Bolsonaro perdendo. Talvez, será que a gente vai ter virada. Tá como igual... é? Pulo Twister lá, não? Plot Twister. Tô sabendo, legal. Será que vai ter? Não sabemos, mas aí já é 7h30, termina as apurações, acho que 8 horas, né? 8 e pouquinho. De todas que eu vi, no caso, todas as apurações? Eleições? Todas as eleições que eu vi até hoje, essa foi a mais que deu uma virada, o Lula conseguiu uma virada boa, porque, mano, o Bolsonaro tava ganhando 51, ele tava 49. Ele conseguiu disparar entre aspas, que o Bolsonaro ainda tá bem atrás dele. Mas conseguiu aí uma vantagem que pode ser muito importante pro final das eleições, né? Então... Sabe o que pra mim, assim, as eleições desse ano, elas são umas... nunca mais vai acontecer isso aqui. Isso daqui é histórico. A gente tá participando de um momento histórico, sabe? Pra mim, nunca mais vai acontecer algo parecido. Uma virada dessa na política? Não a virada, mas o momento que a gente tá tendo, sabe? Uma coisa que eu não entendi é que quando o Lula foi preso, tava todo mundo falando, nossa, o cara foi preso, nunca mais coloca ele no poder. Chega hoje, teve mais do que o Jair Bolsonaro e o Lula no primeiro turno. Não teve só os dois, vamos concordar. Não teve só os dois. Esse pessoal que falou que não ia votar no Lula poderia votar em outra pessoa para ver se ela não seria corrupta. Porque tem um impeachment, a gente pode, se a pessoa estiver fazendo merda, a gente pode fazer impeachment contra ela. Parece que as pessoas começam a perder a noção de que é a gente que manda. Exatamente. Né? Pra eles é eles que mandam. Então se a pessoa faz merda, a gente pode ir lá, se juntar a maior parte do Brasil, a gente consegue fazer impeachment no Bolsonaro, a gente consegue fazer impeachment no Lula. Agora, coloca uns caras que a gente vê que... Claro que o Bolsonaro não já é aquelas coisas também, né? Mas... eu acho assim, o Bolsonaro fez merda, o Lula fez merda. Os dois são merdas. Só que assim, entre o Lula e o Bolsonaro, a gente ficou com a melhor escola. Que era o menos pior, foi o que o nosso amigo falou lá no Instagram. A gente ficou com o menos pior, né? Sim. Agora, a gente espera que assim... A população decide diferente. Por quê? Será que essa população tá sendo manipulada? Será que essa população tá vendo uma coisa que a gente talvez não consiga ver? Eu acho que de um tempo pra cá, a população brasileira, tá, vamos dizer que se corroendo, tá sendo oprimida. Porque a gente
no tempo que tava tendo coronavírus, todo mundo poderia se juntar e fazer o impeachment do Bolsonaro. Mas não fizeram porque ninguém quis. Correto? Sim. Poderia fazer. Porque já teve várias vezes. A Dilma, ela levou impeachment, não foi? Sim. Então, não, mas aí foi golpe, não é assim que fala? A partir do momento que você vai lá e demonstra o seu poder aquisitivo, o seu poder de cidadania, você está aplicando um golpe. Exatamente. Então, sempre que a gente fala sobre o golpe que tem a ver com um partido contra, é um golpe, né? Sempre que é ao contrário. Eu não que vai ter uma pessoa nesse vídeo que vai comentar um monte de baboseira, vai virar hater, vai dar dislike em todos os vídeos. Mas assim, não, assim, o hate também todo é bem aceito. A gente tem a nossa e tá tudo bem, mas o hate vai ser bem aceito. Por falar em opinião, eu quero que todo mundo aí, em quem que vocês votarem, quem que se não tem idade pra votar, em quem que vocês votariam. Eu acho uma boa ideia. Colocar o Papa. Exatamente. eu colocaria o padre Marcelo Rossi. Não, eu gosto dele. Cara, o padre Marcelo Rossi, ele tinha que se candidatar. Tinha. Pelo menos pra vereador, velho. Exatamente. Eu gosto do padre Marcelo Rossi. Eu também gosto dele. Bem, a gente tá vendo aqui votos brancos e nulos, né? O pessoal que ficou quieto, não falou nada, né? Tem muita gente que não falou nada, né? São 5 milhões. 5 milhões? Se fosse pro Bolsonaro, tá maluco, ele estaria muito feliz. Mas, ó, a gente pode ver que o Bolsonaro tá conseguindo aumentar pra caramba e já chegando bem perto do Lula, que já deram uma diferença bem diferente. Não, é assim, a gente vai vendo aqui, vai vendo apurando 96% das urnas, falta aí um pouquinho mais de 2%, 4%, meu Deus, que burra! Falta um pouquinho mais de 4% aí pra acabar. E é isso, né? Sabe o que eu senti? Que a gente tá com muito ódio, sabia? Eu tava andando, eu fui com a camisa do Brasil, né, pra fazer a votação, e eu tava andando até onde eu tinha que ir, a minha zona eleitoral. Passou uma criança, e eu chuto que ela tinha aí uns 6 anos de idade, e ela virou bem do meu lado e falou assim: eu não gosto dos bolsonaristas. Eu não entendo essa coisa de que você colocou uma camisa do Brasil, colocou uma bandeira do Brasil. No seu caso, você é bolsonarista. Cara, é a bandeira do nosso país. Exatamente. Não faz sentido. Não faz sentido. Copa, eita, o Lula agora deu uma guinada aqui, hein? Ó. Rapaz. Na Copa do Mundo eu vou colocar uma camiseta do Brasil e vou sair correndo pela rua. E aí, mas não quer dizer que eu sou bolsonarista. Exatamente. E tem outro caso também, né? Porque assim, cara, que esse ódio, beleza, você não concorda comigo, né? Você não concorda com a minha opinião, mas por que esse ódio? Aí eu não gosto. E assim, com a criança que é neutra, sabe? Ela nem vota, ela não tem direito de votar. Por que a criança já tá sendo tão influenciada a ter esse ódio? A falar que odeia você, odeia a pessoa que você, a sua opinião, e discordar da sua opinião. E pais e filhos estão brigando, famílias estão se destruindo por causa desse ódio. Gente saindo na mão, no murro, por causa de um ódio, sendo que depois a gente que vai ficar aqui no Brasil, porque somos pobres. A gente é o poder brasileiro, eles ditam as regras do país. Exatamente. Mas se a gente quiser mudar essas regras, a gente pode. Pra mim, assim, outra coisa que acontecia em qualquer tipo de eleição, e eu votei desde os 16 anos que eu voto, porque eu era doida pra votar, né? Mas, assim, pra mim falta muita mudança dentro do campo eleitoral, sabe? É candidato que não sabe ler, que não sabe se inscrever, que vai lá, sabe? Esse é o candidato que a gente tá propondo no país, que não sabe falar açougue, né? Esse é o candidato que a gente tá colocando no nosso país, que não sabe falar o português brasileiro. Mas, mas ele é povo do povo, né? Povão como a gente. Pois é. Agora um cara que não consegue falar certo, que sabe fazer os próprios discursos, conseguiu fazer umas regras que impediriam muito assalto, ninguém coloca. Mas os pessoal julgam muito pelo passado. Eu acho que quem vive de passado é museu. A gente tem que ver pelos dias atuais, o que o Bolsonaro fez atualmente. Não foi ele que subiu o preço da gasolina. Foi a gasolina a gasolina não vem só do Brasil, ela vem de fora também. Não, muito pelo contrário. O Brasil não tem gasolina dentro do país porque o Lula fazia o quê? Ele mandou as nossas de tudo para outro país. Oh, meu Deus, não! 97% das urnas apuradas. Estamos vendo aqui as eleições 2022 no Brasil, resultados atuais. 97, não isso dá aí. mais pro Bolsonaro. Não dá? Infelizmente. Já dá pra Chegou ver que é Lula. Fim.
Lula, salve Lula, né? Amo você, Não mata a gente, por não. favor. Não envia bandido pra invadir minha casa. Tamo junto. Meu pai Tamo gosta de junto. ser, hein? Não, mas você sabe o que é interessante? A gente consegue perceber uma coisa. A população escolheu. Em determinado momento, todo mundo percebeu, a grande maioria percebeu que precisava do Lula. Eu acho que isso foi desde tarde, né? Eu não sei que horas que fecha as urnas pra parar de votar, pra os pessoal ir lá e ver os votos. Foi 5 horas que fechou. Então, eu acho que pegaram primeiro os votos que veio de uma parte, depois vai vindo pra cá, né? Eu acho que a maioria dos votos foi tudo pra São Paulo, essas partes dessa região, tudo é mais caro, porque acho que foi o Bolsonaro que aumentou. Mas não faz nem sentido isso acontecer. É um mercado mundial. É um mercado mundial. Se uma coisa vem de fora, é claro que vai ser mais caro. Agora, se vem de dentro, vai ser mais barato. Então, agora, eu tenho muito medo do plano do governo. Né? O plano do governo Lula, o que ele apresentou, é assustador. Se ele tiver força, porque na verdade ele não tem, porque graças a Deus dentro do Congresso tem muitas pessoas que são contra as ideias dele, então ele acaba não tendo tanta força quanto poderia ter. Mas assim, as ideias dele são extremamente radicalistas. Ele quer o poder só pro governo, ou seja, nada de privatização. Ele quer umas ideias assim muito loucas. Não faz sentido você dividir uma coisa que você pagou. Ele não quer teto de gasto, ou seja, o governo agora pode gastar o quanto que quiser, e aí depois quem se ferra para pagar o imposto é a gente, entende? No Brasil, o dólar, a moeda brasileira, o real, né, só vai cair. Vai cair cada vez, já tá caindo. $1 vale R$5, isso é ridículo. Exatamente. $1 vale R$5 é ridículo. É então, simplesmente ridículo. E fechado do jeito que ele é, com o pessoal do Mercosul, que basicamente a gente sabe que é todos comunistas, né? É bem capaz dele tentar implantar uma ideia assim dentro do país, e as pessoas acreditam hoje ainda que isso é possível de acontecer e ser bem sucedido. E a gente sabe que nunca foi bem sucedido em nenhum dos países que foi implementado, né? Então, corremos grande risco. Eu queria que alguém que governasse o Brasil fosse São Paulino. Claro, porque daria muito certo. Vamos colocar. Quem é o treinador do São Paulo? Rogério Ceni, aquele merda, aquele. Então, aí já não deu, tá vendo? Ó, vamos colocar o Tite. O Tite é muita gente boa. Ah, não, mas ele é corintiano. Então, salve! Mas eu gosto muito do Tite. O Tite é gente boa. Legal que você pode ser. Você nasceu lá nos Estados Unidos, mas você pode ser presidente do Brasil, né? Sim, você pode. Isso. Eu acho que não poderia. Não sei, claro que eu posso estar cagando uma regra gigantesca, né? Mas eu acho que não poderia isso acontecer. Então, eu acho que tem muito a ver com a quantidade. Por isso que a gente estava falando do começo do nosso governador de São Paulo, que é do Rio de Janeiro. É o mesmo caso. Então, você nasceu no Rio, você veio para São Paulo, você está morando há não sei quantos anos em São Paulo, você não é mais cidadão do Rio. Você é um cidadão de São Paulo. A mesma coisa, poxa, eu nasci na Alemanha, nasci nos Estados Unidos, Canadá, vim pro Brasil e eu moro no Brasil já faz 20 anos. Eu sou brasileira, eu vivo aqui, eu consumo aqui, eu gasto aqui, eu pago imposto aqui. Então... Sim, mas esse negócio é que eu acho, tipo assim, beleza, os dois moram no Brasil. Mas agora morar de um país, por exemplo, se eu não me engano, tinha de Portugal, se candidatou para presidente de Portugal, em 2018. Teve um que eu não sei se era 2018, não lembro direito, mas teve um espanhol nas últimas eleições, né? Teve um espanhol também que é sempre uma bagunça, sempre várias pessoas querendo ser presidente. Se eu quiser, até eu mesmo, com menos de 18 anos, eu posso lá se candidatar a vereador de São Paulo, né? E que eles vão aceitar. Eu criei lá na 2018, 9. Acabou. Não, mas é assim, o pessoal, eles... Parece que as regras não estão valendo de nada. E aí joga tudo no lixo, joga no buraco e a gente tem um monte de bagunça, né? Isso aí, parou aqui, gente. 97, parou, deu uma estagnada. Vamos comentar enquanto a gente tá esperando aqui mudar alguma coisa.
Sobre o que você acha das urnas. Você acha que é seguro? Porque o Bolsonaro, né, falou, pediu para fazer verificação, colocou o exército para fazer verificação. Você acha que as urnas eletrônicas é seguro? A gente acabou de provar isso, porque o exército, ele é a favor do Bolsonaro. Por conta que o Bolsonaro já foi um soldado do exército, ou era aluno, não lembro direito, ou era recruta, né, no caso. Mas ele já foi do exército, já foi até preso por falta de respeito ao superior. Mas é um negócio que eu acho que realmente funciona, porque o exército era a favor do Bolsonaro. Quem tá ganhando aí a gente pode ver que de virada, foi histórico, é o Lula. Então eu acho que não é possível que o Lula ia comprar o exército inteiro só pra ver as votações dele. Sendo que no final foi literalmente empatado. Não teve alguém que saiu disparadamente na frente. Igual a 2014, que foi a Dilma em 2014, não foi? Dilma, acho que sim. Eu não lembro. Eu sei que assim, a gente teve dois mandatos do Lula, um da Dilma, que completam 16 anos de poder, não é? Creio eu que a Dilma foi em 2014. Mas quando a Dilma ganhou, independente do ano, quando a Dilma ganhou, ela ganhou de lavada. Se eu não me engano, foi 70% a 30%. Foi alguma coisa assim, foi 70%, 80%. Então, isso aí é de virada do Lula, eu achei mais bonito ainda, porque de virada é mais gostoso, né? Pra eles, pra nós. Pra nós nem tanto. Mas você sabe o que é muito bonito aqui? A gente consegue ver claramente nesses números como o brasileiro, ele tá perdido. Ele tá segregado, tem um lado e outro lado. Exatamente. O Brasil, ele tá dividido e a gente consegue ver claramente nesses números, porque tá muito acirrado. A gente tem ali 97, 98, 99, são 3%, ainda que falta. Qualquer instante nesses 3% pode dar uma virada ou declarar que o Lula realmente é o novo presidente. Mas você consegue ver que o brasileiro tá segregado, tá dividido. Pois é. %98%. Parou ali, ó. O Bolsonaro parou em 56, 999, 756. Mas tá se aproximando mais do que imaginei, né? Ele tava com 49,3%, o Lula tá com 50,8%. Não tá tão longe. Não, Se então... bobear, dá. Se o Lula bobear, dá. Ai, mas vamos lá. Vamos ver aí o que o TSE vai mostrar com as apurações das urnas eletrônicas, né? Isso aí. Tivemos aí Jair Bolsonaro, né? Teve Tivemos o Jair Bolsonaro e um presidiário. Mano, eu fiquei puta com isso, você sabe? Porque assim, pra mim é o seguinte. Independente, podia ter sido qualquer outra pessoa. Entendeu? Podia ter voltado a Dilma. Por que a Dilma não voltou? Ela não foi presa. Entendeu? Aí não, você vai colocar um cara que foi condenado. Aí agora você não pode falar que o cara foi condenado. Ah, ele foi inocentado. Cara, inocentado, descondenado, não quer dizer que ele não tinha feito prova algo. suficiente. Exatamente, mas tu fez algo, Exatamente. mano. E assim, cadê a lei da ficha limpa? Não vale? Entende? Eu fiquei puta com isso, porque podia ser qualquer outra pessoa, seria muito mais limpo essa eleição. Mas não, colocaram ele com uma polêmica danada em cima dele, sabendo que o povo gosta do jeito que ele fala, porque ele é um excelente comunicador, a gente não pode negar isso, mas ele não foi um bom presidente quando ele foi presidente. E o Neymar, hein? Neymar. Você viu? Você viu o julgamento dele, cara? Ele ia votar no Bolsonaro, ele votou no Bolsonaro. Ele voltou. Ele falou assim que tava pouco se lixando se ia ganhar hater ou não, mas que ele ia votar no Bolsonaro. Ele votou mesmo, mas Neymar é aquele estilo que não liga, sabe? Meu, mas assim, o que eu E nenhum familiar dele tá no Brasil hoje em dia. Foda-se, né? Que Então nem a gente tava falando, cadê a empatia? ligando. Tô rico já ganhei o Ele já tá meu. com dinheiro, já tá lá em Paris, Tá tudo A família certo. dele, se eu não me engano, não sei onde é que mora, deve morar lá na Espanha. Se mora no Brasil também, ele também não liga. Olha, a gente tem aqui uma mudança.
O Bolsonaro acabou de bater 57, tava em 56, ó. Mas o Lula aumentou só mais. Agora ele tá 48,2. Caraca, o Lula tá... Meu Deus do céu. O povo tá super Eles dividido. não querem essa... Tem 3, Agora diminuiu de novo. 5 milhões de pessoas não querem saber em quem votar. 6 milhões praticamente. Quase 6 milhões de pessoas. E é complicado. Sabia que esse pessoal que não sabe em quem votar, eles estão mais perdidos do que quem se posicionou? Eu concordo. E aí, Porque se eles não sabem quem votar é porque eles não decidiram mesmo, né? Porque eles realmente não sabem em quem votar. Eles não sabem em quem colocar o futuro do Brasil. Não sabem em quem colocar o futuro do Brasil nas mãos de alguém. Não sabem em quem que vai colocar. então, só que aí é aquela pessoa também que não pode reclamar. Entendeu? Porque eu fui até a urna e falei, Bolsonaro, fui lá, apertei 22, né? E se eu quiser reclamar alguma coisa, eu exerci meu direito de voto. Sim. Eu tenho o direito de ir lá e falar pro novo presidente, que é o que tá se dando aqui, que é o Lula, e falar, pô, você tá fazendo tudo errado. Agora esse Entendeu? pessoal que votou no Lula não tem o que falar. Não tem, porque não sabe. eles não Só sabem. foi lá pra votar porque... Então não pode reclamar do governo. Sabe, é o Exatamente. tipo de pessoa que vai não votou em ninguém, mas aí se aumentar der merda, aí é que o governo é muito ruim. E se der bom, aí é que o governo também continua ruim. Porque eles não têm opinião. O brasileiro não sabe em quem colocar o poder. Na verdade, não é que não sabe, é que não tem em quem colocar o poder. E voltamos ao nosso amigo, ao menos pior. Quem será que ganha as votações? Já Ah, vai ter meu 99, Deus. já vai ter em 100 quando esse vídeo for publicado mesmo. Exatamente, já vai ter apurado já a votação. Vai estar amanhã, gente, vai ter que editar isso aí. Gui, fala pra gente então, enquanto a gente espera aqui, sobre o seu canal. Você tem um canal de... Edições, que antes era sobre histórias da minha vida lá, que aconteceu. Eu tenho história até hoje pra me contar no canal. Só que eu acho que essa edição tá dando certo, tô conseguindo fazer uma edição legal. Então, eu acho que não tem pra que mudar no momento. Claro que eu quero mudar um dia. Eu quero mudar, quero voltar a fazer vídeo de edição, de vídeo, pra fazer uns vídeos legal. Só que eu acho que não é o momento, porque eu não tô com computador ainda, pra poder voltar a fazer os meus vídeos editados, sendo que eu já fazia pelo celular. Mas eu acho que agora, nesse exato momento, não é o momento. No momento não é o momento. Arrasou. Mas assim, sabe o que eu acho muito interessante de você? É que assim, você pega o recurso que você tem e você faz acontecer com o recurso que você tem. Isso é uma mente extremamente pra frente, sabe? Pro frentex, que a gente vai falar assim. Porque, meu, se você falasse, se fizesse de vítima e falasse assim, eu só tenho esse celular velho que é pocket e não funciona, e você não fizesse, você não saberia se dava resultado. Mas você mesmo assim com um celular que não tá funcionando direito, você vai lá e faz acontecer. E o meu vídeo que pegou mais views é o que eu fiz com o celular batata. Tá vendo? Então, pra mim, cara, isso é incrível, né? Então, que o seu canal cresça muito, que você consiga aí alcançar seus objetivos. Eu espero um dia aí conseguir ser grande no Instagram, né? Óbvio, e no YouTube também. Conseguir um computador para conseguir editar meus vídeos, até um notebook mesmo, só para conseguir editar, deixar mais bonito do que editar pelo celular, que tem bem menos recursos do que um computador, óbvio. Não é tão mais fácil assim, você demora bem mais. Para fazer um edit de 30, 40 segundos, eu demoro 3 horas, 3 horas e meia. Então é muita coisa para poucos minutos de vídeo. Se fosse fazer um vídeo de 10 minutos, ia demorar um dia inteiro. Então não ia ter como postar vídeo todos os dias. Só se eu pegasse um dia, no caso 2 dias, e 2 noites, e passasse direto acordado, editando vídeo inteiros assim, pra fazer uns 4, 5 vídeos só, entendeu? É um trabalho gigantesco fazer pelo celular. É bem complicado. Mas é aquela coisa também, né? Você tem que conciliar a escola e as outras coisas que você tem que fazer, ajudar em casa e tal. Então, é interessante você falar sobre isso. Poxa, tem um trabalho e você tão jovem já consegue perceber que tem esse trabalho por fora. Não é só vou editar e vou gravar alguma coisa no YouTube ou pro YouTube e aí acabou por isso. Não, tem um trabalho por fora, né? E você sabe desse e você consegue falar, não, olha, eu preciso de 2 dias para editar aí 5 vídeos no mínimo,
com um celular que é um recurso limitado. E é interessante isso, porque você sabe onde que você tem que melhorar e você ainda não tem o poder aquisitivo para isso. Então é por isso, galera, se inscreve no canal do Gui, que vai estar na descrição. Ele acompanhou comigo aqui as apurações das eleições, nesse react. E a gente vai torcer, Gui, que seu canal cresça aí e que você consiga ganhar money, né? Que é o que a gente quer ficar rica, né, bebê? Vou deixar o Instagram também aí pra vocês me seguirem. Se seguir, obrigado. Boa noite. Ou bom dia. Ou Boa bom tarde dia. também. Não sabemos. Tanto Ela que quer, né? Se ela estiver assistindo de manhã, ela pode querer uma boa noite também. Cada pessoa. Se quiser, boa madrugada também. Boa madrugada, gente. Vocês que estão aí, boa madrugada, não?